Nossa conversa ao vivo é com a Elisa Porto, ela que é oncologista da Oncoclínicas Brasília, especialista em câncer de mama. Doutora Elisa, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Um prazer participar. O prazer é nosso e a gente bate esse papo porque estamos aí no comecinho de outubro que é o Outubro Rosa, o mês em que a gente lembra a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Fala um pouquinho sobre esse mês para os nossos ouvintes, doutora, por favor. Isso mesmo. A campanha do Outubro Rosa, ela foi iniciada no início dos anos 1990, com esse intuito, como você bem mencionou, que é o combate e a prevenção ao câncer de mama. Essa que é a doença mais comum entre as mulheres, a doença maligna, né? A neoplasia mais comum. Então, é uma doença altamente prevalente. Em torno de 12% das mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, conhecer as formas de prevenção, tratamento, comportamento dessa doença é urgente, é de extrema importância. Porque 30% dessa entidade ela é prevenível. Esse dado é muito marcante. Doutora Elisa, o levantamento do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostra que somente neste ano, aqui no Distrito Federal, mais de 1.000 casos deverão ser diagnosticados aí de câncer de mama e as chances de cura chegam a 95% dos casos quando o tumor é detectado no início. Então a gente está falando de uma doença que, de fato, com a devida prevenção, com o diagnóstico precoce, tem grandes chances de ser superada. Por isso, essa nossa orientação e toda essa campanha no mês de outubro, né, para que as pessoas, por mais que essa palavra assuste muito, e não poderia ser diferente, o câncer, né, doutora Elisa, mas quanto mais precocemente isso for detectado, melhor, claro, né? Exato, perfeita a sua colocação, Diego. Quando o câncer de mama é detectado nos seus estágios iniciais, a chance de cura ela é próxima de 100%. A gente está falando de cura e não controle de doença. Por isso a importância da mamografia, por isso a importância do Outubro Rosa para nos lembrar de que a mamografia ela deve ser feita uma vez ao ano para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. A mamografia ela é capaz de detectar lesões que não são palpáveis ao exame, ao autoexame das mamas. Por isso ela é tão preconizada. Muito bem, e doutora, antes dos 40 anos, como que as mulheres podem fazer para que possam, de alguma forma, prestar um pouco mais de atenção à frequência desse autoexame, com que frequência ele deve ser feito? Tem algum outro exame, talvez uma ecografia que possa ser feita aí com frequência antes dessa idade para que a mamografia passe a ser realizada? Porque apesar de serem mais raros, acredito que tenham também aí casos em mulheres mais jovens de câncer de mama, certo? Exato. Para as mulheres antes dos 40 anos que têm um risco de desenvolvimento de câncer de mama habitual, que essa chance é de 12% que eu mencionei, elas não têm uma indicação formal de um exame imaginológico das mamas. Via de regra, a gente recomenda uma ecografia das mamas a partir dos 25 anos anualmente. Mas essa é uma recomendação mais individualizada, ela não é para toda a população. Pensando nas mulheres que têm um risco maior que a população geral de desenvolver câncer de mama, que são aquelas que são portadoras de uma mutação genética, essas a gente tem um olhar diferente e uma ressonância recomendada. 8h44, você está no Jornal Nova Brasil Brasília, a gente está conversando ao vivo por telefone com a doutora Elisa Porto, ela que é oncologista da Oncoclínicas Brasília. Doutora Elisa, a genética tem revolucionado muito aí o diagnóstico, enfim, hoje é possível você fazer o exame e saber se você tem uma tendência ao câncer de mama, e esse exame ele é recomendável? Isso é dito aos pacientes? Como é que funciona isso? Ótimo, Diego. Essa é uma dúvida bastante frequente no nosso consultório. Diferente do que a maioria da população pensa, a maioria dos cânceres, câncer de mama entre eles, não tem origem hereditária. Nós falamos que todo câncer é genético. Sim, porque o tumor ele advém, a origem dele é a partir de uma mutação genética. Mas essa mutação só é herdada, ela só é familiar em torno de 5 a 10% dos cânceres.
Então, 90 a 95% de todos os cânceres, essa mutação advém de influências ambientais, de estilo de vida. Então, obesidade, aumenta o risco de mutação genética e desenvolvimento de câncer, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, esses são os fatores de risco modificáveis que nós falamos, e é onde a gente consegue prevenir o câncer. Então, o fator genético, ele naquela pequena parcela de 5 a 10%, a gente desconfia do fator hereditariedade quando existem vários casos de câncer de mama na mesma família. Ou um homem com câncer de mama, que é raro, né? 1% dos casos de câncer já cometem homem. Então, tem os critérios clínicos que a gente consegue identificar o maior risco daquela paciente, daquele indivíduo ser portador de uma mutação genética, e aí sim indicarmos a testagem. Então, não, ela não é para a população em geral, visto que o risco é muito baixo. E doutora, sempre vai ser, no caso de um câncer de mama confirmado, vai ser necessária sempre a cirurgia para retirada do tumor, mas nem sempre uma cirurgia para retirada da mama por completo. É um tratamento combinado com quimioterapia ou com radioterapia? Exato. Hoje nós dispomos de várias modalidades de tratamento para o tratamento do câncer de mama. E graças a Deus, ao avanço da medicina, das técnicas cirúrgicas e desenvolvimento de novas medicações, esse tratamento tem sido cada vez menos intenso, cada vez menos tóxico, cada vez mais efetivo. Então, como você mencionou, aquele medo que a gente tem, né, de mencionar a palavra câncer, isso tem sido desmistificado graças aos tratamentos. Indo direto à sua pergunta, Ariane, a cirurgia ela é indicada para todo o diagnóstico de câncer de mama quando a doença está localizada. Então, quando a gente consegue curar a doença, a gente indica a cirurgia e ela pode ser complementada com outras modalidades de tratamento, como quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, imunoterapia. Quando a doença está avançada, cometendo outros órgãos, a cirurgia é um caso de exceção. Via de regra, ela não é indicada. Muito bem, 8h48. Essa foi Elisa Porto, oncologista da Oncoclínicas Brasília. Esse é o primeiro dia útil do mês de outubro. Outubro Rosa talvez seja esse mês colorido mais conhecido até aqui, né? Pelo menos na minha visão, acho que o Outubro Rosa é o mais forte, o mais falado. E a gente vai, ao longo de todo esse mês aqui na Nova Brasil, falar bastante desse assunto, que a gente saia um pouquinho somente daqueles gestos, às vezes simbólicos e necessários e importantes, de fazer o lacinho rosa, colocar na camiseta, mas que a gente possa fazer algo cada vez mais prático. A Nova Brasil é a rádio mais feminina da capital federal, então você, ouvinte da 97,5 FM, se cuide, faça a sua prevenção. Acima dos 40 anos, mamografia anual, não é isso, doutora? Acertei? Exatamente. Muito bem. E você que é homem, que está me ouvindo, também estimule aí na sua casa, na sua família, amigas, familiares, parceiras, para que se cuidem e a gente faça essa grande corrente de prevenção ao câncer de mama. Doutora Elisa Porto, muito obrigado por essa conversa. Até uma próxima oportunidade, uma excelente semana. Obrigada, bom dia. Obrigada, doutora.